Há pouco, aliás, a líder do PSOL falou no microfone de encaminhamentos que era uma PEC necessária para que não hajam novos Moros ou novos Deltãs. Está aí clara e escancarada a motivação que levou ao protocolo desta PEC, que passou na frente da PEC do fim do foro privilegiado e da PEC da volta da condenação na segunda instância. A motivação é a vingança daqueles que foram perseguidos pelos crimes que cometeram. Quero aqui encaminhar contrariamente à matéria, não sem antes, porém, fazendo um reconhecimento, e o relator Paulo Magalhães está sentado aqui na segunda fileira da Câmara dos Deputados, do nosso plenário, Ulisses Guimarães, não sem antes fazer um reconhecimento de que o texto mudou e melhorou substancialmente até chegarmos nesse ponto. Porém, nós percebemos que, mais uma vez, o último relatório foi protocolado às 14 horas desse dia. Nós quisemos, deputado Ottoni, adiar a votação e votamos favoravelmente a isso e a retirada de pauta, porque não é assim que as coisas devem ser debatidas aqui. E mais, apesar de ter melhorado consideravelmente, está muito longe de ser um texto que privilegia aquilo que entendemos é o cerne da atividade do Ministério Público no nosso país: a defesa da sociedade, o combate à criminalidade e o combate à corrupção. Se o texto final, apesar de melhorado, ainda não representa isso, ele não merece um voto favorável. Pelo contrário, ele precisa ser rejeitado. Nós votaremos contra esse texto, não porque nós entendamos que procuradores ou promotores sejam santos. São seres humanos como quaisquer um de nós, e sempre que cometerem abusos ou ilegalidades, precisam ser exemplarmente punidos. E talvez, aliás, certamente punidos de uma forma ainda mais exemplar por estarem vestidos, investidos, melhor dizendo, do poder concedido pela população brasileira, em particular por este parlamento que aprova as leis e a Constituição, de combater o crime. Não pode um criminoso ou alguém que se desvirtua do caminho da lei ser penalizado de forma menos exemplar do que aquele que, lamentavelmente, já se esperava romperia com a ordem legal e cometeria crimes. Porém, senhor presidente, caros colegas deputados, aqui a estratégia está muito clara. Um texto ruim apresentado inicialmente foi negociado para chegarmos a um texto menos pior, mas ainda assim danoso às funções do Ministério Público, de promotores e procuradores, que, aliás, precisam também ser chamados à responsabilidade na reforma administrativa. Precisamos reincluir os membros de poder, o judiciário, o legislativo, também os membros do Ministério Público, na reforma administrativa. Vemos contra-cheques aí absurdos de 80, 100 mil reais, mas não é isso que deve nos mover nesse momento. Nem deve nos mover neste momento aquilo que alguns deputados que já foram prefeitos ou que defendem a causa municipalista têm dito, que há abusos nos seus municípios de procuradores ou de promotores do Ministério Público e por isso eles merecem um tratamento vingativo desta casa. Não podemos aprovar uma PEC da vingança, como foi alcunhada, e que não haverá mais como ser desapelidada, se me permitem o neologismo, a este momento. Ela, se não foi natimorta, é uma PEC que merece ir à sepultura. O seu enterro precisa acontecer hoje, e é por isso, caros colegas parlamentares, que eu faço aqui um apelo a todos para que derrotemos esse projeto, para que sepultemos essa PEC 5, que será de fato a morte de um Ministério Público independente. Há pouco, aliás, a líder do PSOL falou no microfone de encaminhamentos que era uma PEC necessária para que não hajam novos Moros ou novos Deltãs. Está aí clara e escancarada a motivação que levou ao protocolo desta PEC, que passou na frente da PEC do fim do foro privilegiado e da PEC da volta da condenação na segunda instância.
A motivação é a vingança daqueles que foram perseguidos pelos crimes que cometeram. E não é a real e legítima motivação que deveria mover os deputados e senadores do Congresso Nacional, que é colocar nos trilhos da legalidade aqueles que eventualmente dela se afastarem, independentemente dos promotores ou procuradores. Portanto, nosso voto é não à PEC da vingança.